Olá pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro. Hoje eu quero falar com vocês sobre exercícios resistidos, especialmente a questão das indicações, contraindicações, considerações. Então nós tivemos aquele TBL na segunda-feira passada, onde nós resolvemos questões com relação à definição, a como prescrever esse exercício resistido. E hoje, então, eu quero trazer esse enfoque específico com relação a essas indicações, as precauções, como preparar o paciente, até mesmo o ambiente, para a execução desses exercícios resistidos, né? Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de reforçar com vocês, de chamar vocês para essa reflexão, é com relação ao exercício em cadeia aberta ou cadeia fechada. E vou falar um pouquinho também quais são os princípios gerais do treinamento resistido, quais são as precauções, o que a gente precisa se atentar na hora de prescrever esse exercício resistido. Então, aqui a gente pode observar nessas imagens algumas características que vão diferenciar uma cadeia cinética aberta e uma cadeia cinética fechada. E nós temos também alguns pontos polêmicos, digamos assim. Lembra quando a gente pensa numa pessoa pedalando na bicicleta? E aí, professor, é cadeia cinética fechada ou é cadeia cinética aberta? Que eu gostaria de falar para vocês que está muito bacana no livro de exercícios terapêuticos da Kistner, é que ele traz toda essa nova configuração de nomenclatura. Vamos observar aqui, então já eu entro nessa configuração. Vamos observar aqui nessa imagem em vermelho, né, que a gente tem uma mulher fazendo o agachamento e a gente tem um homem naquela cadeira extensora, né, que a gente tem esse aparelho na musculação, né. Qual que é a diferença básica da mulher para o homem? Primeiro que nós podemos observar que o segmento distal, no caso da mulher, que é o pé, ele está fixo no chão, ele não vai se movimentar, ele não vai deslizar para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, ele simplesmente está fixo. E quando ela efetua o agachamento ou o squat, o que está acontecendo com as outras articulações? Observe que a gente tem a flexão de joelho, flexão de quadril, flexão de tronco, então a gente tem, por isso que se chama cadeia, uma série de outras articulações que vão ser afetadas pelo fato do segmento distal estar imóvel, estar estático. Observem vocês agora a cadeira extensora, né? Então a gente pode observar que o movimento ele inicia embaixo e esse homem vai executar o movimento de extensão. O que está acontecendo com o segmento distal, no caso o pé? Está acontecendo dele estar livre se movimentando, né? O que está acontecendo então com o quadril, com o tronco? Estão basicamente parados, estão estabilizados, a gente então não tem movimento nenhum. Esse é um das grandes diferenças que a gente tem entre cadeia cinética fechada e cadeia cinética aberta, que vocês vão ver que a autora do livro, Kistner e Kolbe, eles orientam a dar outra nomenclatura, porque no caso da cadeia cinética aberta não se diz que tem uma cadeia, na verdade eu tenho um movimento isolado acontecendo em uma única articulação, então não há que se falar em cadeia, mas é um termo amplamente utilizado, a gente precisa aprendê-lo e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Observem agora membro superior, cadeia cinética aberta e fechada, a gente tem essa imagem de uma pessoa fazendo, né, o apoio com a mão fixa num banquinho e fazendo o movimento de flexão de ombro com os halteres na mão. A gente observa a mesma diferença. O segmento distal para o membro superior aí no caso seriam as mãos. Então ele está no banquinho, essa mão não está deslizando para frente, não está deslizando para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, ela está imóvel. Então a gente tem o que a gente chama de cadeia cinética fechada. O que vai acontecer com o cotovelo, o que vai acontecer com o ombro, o que vai acontecer com o punho, o que vai acontecer com a cintura escapular,
com a articulação escápulo-torácica, a gente vai ter protração e vai ter retração também. Olha a quantidade de articulações que vão estar se movimentando só nessa imagem. Observem agora com o halter, o que está acontecendo com o segmento distal, que é a mão, está livre no ar. Vocês concordam comigo que ambos, cadeia cinética fechada e cadeia cinética aberta, tanto no agachamento, na extensão do joelho, quanto no apoio e na flexão e extensão do ombro, ambos têm resistência. Um vai ser o halter, no caso do membro superior. O membro inferior a gente vai ter aquela resistência do peso que a gente coloca lá na máquina da cadeira extensora. E no caso do apoio, a resistência é o próprio peso do corpo contra a gravidade, da mesma forma que no agachamento. Então, cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, o segmento vai encontrar resistência. A diferença é como está o segmento distal. Ele está fixo. Então, os segmentos proximais, eles vão se movimentar em direção ao que está fixo. Quem são os segmentos proximais? Ombro, cotovelo, escápula torácica, joelho, quadril, tronco. Okay? Nas imagens abaixo, A, B, C e D, a gente tem um processo de treino de estabilização, ou co-contração, em que eu vou tentar promover mais estabilidade para determinadas articulações. O exercício de cadeia fechada, ele tem uma capacidade maior de produzir essa estabilização. Outro exemplo aqui. Então agora vou causar um pouquinho de discórdia em seus corações. Observem aqui, uma pessoa pedalando, a gente tem esse outro aparelho, a pessoa, ele mimetiza subir escadas, a gente tem o slide board, que é esse deslizamento para trás, para frente, para direita, para esquerda. O que vocês acham? É cadeia cinética fechada ou é cadeia cinética aberta? Mas professora, o pé não está apoiado no pedal da bicicleta, o pé não está apoiado nos degraus, o pé não está apoiado no solo, mas não está deslizando? Não está deslizando para a direita, para a esquerda? Então ele está totalmente parado? O que vocês acham? Vamos para o próximo. Então, em decorrência dessas incongruências, a autora vai propor alternativas para essa terminologia. Então, a gente tem, ao invés de falar cadeia cinética fechada, a autora propõe que a gente fale fixado distalmente, o exercício, de membro fixado distalmente. Cadeia cinética parcial, mão e pé. Então, o segmento distal ele encontra resistência, mas não está absolutamente estacionário, que é o exemplo da imagem anterior que eu acabei de mostrar. A pessoa numa bicicleta, a pessoa fazendo esse deslizamento, a pessoa subindo e descendo escada. Então, a gente tem uma cadeia cinética parcial, que é a proposta de nomenclatura da autora. Exercícios com isolamento articular, que seria uma alternativa para dizer cadeia cinética aberta. Então, cadeia cinética aberta seria exercícios com isolamento articular, que eu tenho apenas um segmento articular movimentando. Lembra lá da cadeira extensora? Então, a gente consegue isolar só a articulação do joelho que eu vou estar trabalhando ali. Esse é um dos benefícios da cadeia cinética aberta. Exercício em cadeia cinética, que é movimento simultâneo de múltiplos segmentos que estão interligados. Essa proposta da autora de exercícios em cadeia cinética seria para exercício em cadeia cinética fechada. Em vez de utilizar cadeia cinética fechada, só exercício em cadeia cinética, porque subentende-se que é uma cadeia, vários segmentos, várias articulações estão interligadas e movimentando ao mesmo tempo, Então, quando a gente pensa, lembra que eu sempre falo muito com vocês, olha, como a gente está falando de prescrição de exercício, é como se fosse uma prescrição de um medicamento. Então, o medicamento, eu preciso entender qual a indicação, para que ele é indicado, se tem contraindicação, quais são essas precauções. Então, quando a gente pensa no exercício de cadeia cinética aberta, quais são os benefícios que ele pode proporcionar para o paciente?
Então, a gente consegue, através de uma cadeia cinética aberta, identificar déficit de força de grupos ou músculos individuais. Já que na fechada eu estou pegando um grupo inteiro de membro inferior, mas se eu fizer, por exemplo, eu quero identificar força muscular de quadríceps. Ok, então nós vamos utilizar só movimento de flexão e o movimento de extensão do joelho, que eu vou aplicar uma resistência manual para conseguir identificar a força só daquele grupo, porque se eu fizer o agachamento, que é a cadeia cinética fechada, vários grupos vão estar movimentando ao mesmo tempo, eu não sei dizer se tem algum que está mais fraco do que o outro. Então esse é um dos benefícios da cadeia cinética aberta, que é na hora da avaliação para eu identificar. O que mais? A cadeia cinética aberta ela pode melhorar o desempenho muscular de músculos específicos, né? Então, eu detectei aquela fraqueza, então agora eu vou programar um plano terapêutico para aqueles músculos específicos. Eu consigo também um nível maior de controle de uma única articulação em movimento do que com múltiplas articulações em movimento. Da mesma forma, eu percebo que eu preciso de um trabalho maior de numa determinada articulação, por exemplo, quadril. Então, a cadeia cinética aberta me permite isolar aquela articulação e controlar melhor, ensinar se o meu problema é propriocepção, ou é realmente fraqueza, ou qualquer outro problema, ou um alongamento, ou tem uma restrição, então eu vou conseguir um nível maior de controle focado naquela articulação, na cadeia cinética aberta. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Vamos para o próximo. Cadeia cinética fechada, a literatura traz um monte de benefícios para ela, né? Ela realmente tem um componente mais amplo, eu vou pegar uma cadeia, um grupo de músculos ao mesmo tempo, eu vou pegar várias articulações. Então, acho que ficou claro sobre o conceito da cadeia cinética fechada, né? Então, o corpo, ele vai se mover sobre um segmento distal, que já está fixado ou estabilizado sobre uma superfície de apoio. Professora, qual é a diferença da cadeia cinética fechada dos membros superiores para os membros inferiores? Normalmente, a gente inclui as seguintes atividades na cadeia cinética fechada de membros superiores. Em quadrupedia, né? Então, por exemplo, estou na posição de 4 apoios, então eu vou estar exatamente com a cadeia cinética fechada para membro superior, a mão apoiada no chão. Eu vou ter extensão de cotovelo com as mãos apoiadas, no caso do apoio, né? Erguendo o peso do corpo na posição sentada, flexão de braço contra a parede ou no solo, a gente tem a questão das pranchas também, né? Nos membros inferiores vão incluir avanço. O que é o avanço? É aquele exercício que eu tô com o pé direito na frente, pé direito atrás e faço o agachamento. Os agachamentos em que os pés estão paralelos, pé direito e pé esquerdo no mesmo alinhamento do quadril. Exercícios de step, aquela aula de step, você coloca como se fosse um degrauzinho só, a pessoa sobe e desce, sobe e desce. Então, step para cima, step para baixo. Levantamento de calcanhar, a pessoa tá paradinha ali, vai fazer aquele pé de bailarina, né? Subir. Aqui no step para cima e para baixo não tá totalmente fixo, né? Então entra naquela nomenclatura que ela falou que é a cadeia cinética parcial, lembram? Mas na literatura consagrou o termo cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada. Melhora a aproximação articular, melhorando congruência articular e estabilização da articulação. Quando eu penso na aproximação da articulação, pense todo mundo aqui comigo. Eu tenho o húmero distal e tenho o rádio e a una proximal. Quando o cotovelo quando eu vou fazer uma contração do bíceps, por exemplo, eu vou ter normalmente, eu vou dar outro exemplo, porque eu tenho congruência máxima na extensão, que o olecrano vai estar juntinho. Vou mudar de exemplo, vou pegar lá a glenumeral. Então, eu tenho lá a cavidade glenoide, eu tenho a cabeça do húmero. Quando eu vou fazer, por exemplo, o movimento de flexão, que eu tenho a contração muscular, vai aproximar essas superfícies articulares. O que é a congruência? É o encaixe, vai melhorar o encaixe dessa articulação e estabilização. No caso de articulação instável, o que significa isso? Sabe quando a gente fala que está saindo do lugar, né? A subluxação ou a luxação, ou a pessoa sofreu uma queda e teve uma luxação total, teve que fazer o retorno disso, e depois ela fica com instabilidade, com medo de movimentar e sair de novo do lugar. Então,
por isso que a gente fala que a cadeia cinética fechada, eu tenho mais a aproximação articular, eu melhoro a congruência e eu consigo trabalhar melhor a estabilidade da articulação. Isso é bem bacana, realmente uma coisa que merece aí um destaque bem grande de vocês. Melhora coativação e estabilização dinâmica, estimula mecanorreceptores articulares e musculares, facilita a coativação de agonista e antagonista e promove a estabilização dinâmica, né? Então a gente tem um grupo de músculos trabalhando ao mesmo tempo para manter. Imagina o exercício de apoio com as mãos apoiadas no chão. A quantidade tanto de músculos estabilizadores, de agonista e antagonista que vão estar trabalhando ao mesmo tempo, né? Então a gente não tem lá, quando a gente pensa em propriocepção, a gente não tem os receptores articulares principalmente, então a literatura fala que a cadeia cinética fechada ela vai ajudar mais no estímulo desses mecanorreceptores, ok? Última coisa, melhora da propriocepção, sinestesia, controle muscular e equilíbrio, exatamente porque ele vai promover esse estímulo, né, dos proprioceptores que estão lá dentro das articulações, porque vai aumentar essa congruência articular, beleza? Uma das evidências interessantes que a autora traz para a gente. Há amplas evidências demonstrando que os exercícios, tanto em cadeia aberta quanto em cadeia cinética fechada, melhoram efetivamente a força, a potência e a resistência muscular à fadiga. Então, isso é muito bacana a gente entender. Então, para eu poder decidir, ok, professora, qual é o tipo de exercício que eu vou utilizar para o paciente? Todo mundo já sabe que vai depender de uma série de pré-requisitos, de avaliação, de faixa etária, de resistência à fadiga, mas os dois tipos vão efetivamente melhorar a força, potência e resistência muscular à fadiga. Então, o paciente tem uma restrição de cadeia de apoio de peso, por exemplo, numa perna direita, ele pode apoiar mais na esquerda do que na direita. Então, eu vou optar inicialmente por uma cadeia cinética aberta, por exemplo, mas ela também vai me ajudar a trabalhar isso. Vai depender muito do objetivo, da meta que eu quero alcançar com o meu paciente. O que a gente tem de interessante sobre a introdução do treinamento em cadeia aberta, né? Então, eu tenho posturas sem apoio de peso, que é contraindicado, cadeia aberta, né? Seria a melhor opção. Dor nos tecidos moles, edema ou restrição de amplitude de movimento, eu poderia utilizar a cadeia aberta, pode ser uma opção nas articulações adjacentes ao problema. Por exemplo, o paciente está com uma restrição no joelho, nada impede que eu faça movimentos de cadeia cinética aberta no tornozelo e no quadril. Se necessário, estabilizo bem esse joelho, se houver essa contraindicação, mas eu posso fazer nas articulações adjacentes. Os exercícios em cadeia fechada e restrições do apoio, que eu acabei de falar agora. Vamos supor que uma pessoa está se recuperando de um entorse de tornozelo e ela tem ainda, ou que ela chegou a romper ligamentos, ela tem uma séria restrição para apoiar o peso total numa perna só, ainda está com a muleta, né? Então, a dica da autora seria os exercícios aquáticos, por exemplo, né? Que eu vou reduzir essa pressão da gravidade, né? Eu tenho a pressão hidrostática e reduzo a pressão a força da gravidade. Então, eu conseguiria esse apoio parcial, porque dentro da piscina é diferente, a resistência para o paciente é maior fora da piscina. Poderia diminuir a porcentagem do peso corporal, nesse caso, pela sustentação pelo membro envolvido. Também nas barras paralelas, né? Se ele faz o apoio de um andador, ou se é um paciente que está utilizando uma muleta, às vezes na barra paralela eu consigo reduzir essa sustentação do membro inferior, se for o caso, segurando nessas barras paralelas. Então agora a gente vai entrar um pouquinho nos princípios gerais da prescrição do exercício resistido, do exercício especificamente do treinamento resistido, né? Como
Eu já havia dito e sempre repito, todas as vezes que a gente fala de uma técnica diferente, de uma técnica nova dentro dos exercícios terapêuticos, sempre o carro-chefe vai ser o exame e uma avaliação bem detalhados, né? Eu vou revisar órgãos e sistemas, se eu encontrar bandeira vermelha ou bandeira amarela, se eu de fato preciso encaminhar esse paciente para outro especialista, se eu necessito de um laudo ou não, se no caso for um problema puramente do sistema músculo-esquelético, e eu sei qual que é a funcionalidade que foi afetada, tudo isso vai depender para eu conseguir fazer uma boa meta de tratamento, um bom objetivo e fazer meu plano terapêutico. Preparo para o exercício. Então, a gente precisa de um ambiente bem preparado para receber esse paciente, né? O equipamento em boas condições, eu preciso revisar as minhas metas, os resultados funcionais que eu preciso alcançar e o que eu já tenho com esse paciente, né? É sempre importante demonstrar o exercício antes de colocar o paciente para fazer. Eu, geralmente, na minha prática clínica, eu demonstro, eu peço para ele fazer uma vez sem carga ou com pouca carga, para ver se ele realmente... Então, nesse momento da demonstração, eu vou tentar corrigir aquilo, as compensações, né? E observar. Então, explique o plano, quais são os procedimentos, para que você está pedindo para ele fazer aquele exercício, é uma forma dele aderir também, né? A gente precisa da adesão do paciente para que ele compreenda que aquele exercício ele vai ajudá-lo. Uso de roupas e calçados adequados, né? Então você está programando ali um determinado tipo de exercício, o paciente vai com uma calça jeans muito apertada ou com uma camisa com gravata, então é importante orientar o paciente com relação a essas adequações, né? Uma superfície de apoio firme para a gente evitar quedas, né? Na aplicação dos exercícios, quais são as recomendações que Kistner e Kolbe vem trazer para a gente, né? Eles trazem a importância de um aquecimento prévio. O que seria esse aquecimento prévio? Movimentos leves, né? Poderia ser uma esteira com uma baixa, sem inclinação, né? Poderia ser uma bicicleta com uma carga baixa. Eu poderia, por exemplo, quero trabalhar hoje extensão de joelho na cadeira extensora. Eu poderia começar um aquecimento lá, colocando sem carga nenhuma, ou com tipo, eu tenho lá um RM, eu colocar 5 ou 10% daquele RM para o paciente, da repetição máxima, e pedir para ele repetir 20, 25 vezes, movimentos leves devagar, para aquecer aquela musculatura. É uma opção também. Eu já vi muitas clínicas de fisioterapia normalmente colocar o paciente na esteira ou mesmo na bicicleta com uma resistência leve para ele aquecer. Posicionamento da resistência, então observar, né? Geralmente tipicamente na extremidade distal. Quero trabalhar hoje uma cadeia cinética aberta, quero usar uma caneleira, por exemplo. Revisar o posicionamento da resistência se a pressão proveniente da carga estiver desconfortável. Então, sempre acompanhar o paciente. Não é só demonstrar o exercício, verificar se ele fez o primeiro correto e deixar ele lá. Então, observar se está desconfortável, se não está, como eu posso mudar isso daí. Estabilização. Então, evitar movimentos compensatórios. Isso daí é uma coisa muito importante que está bastante relacionado com a fadiga também. Será que o seu tempo de descanso entre uma série e outra foi suficiente? Esse paciente está conseguindo utilizar toda a amplitude que ele está fazendo? Quando ele não consegue utilizar a amplitude toda que ele está fazendo, ou quando a carga está excessiva para ele, ou quando o período de descanso foi pouco, ele vai começar a utilizar movimento compensatório. Ele não vai fazer toda a ADM que ele poderia fazer, e ele vai, por exemplo, eu quero uma flexão do ombro, às vezes o RM foi muito alto, na hora que ele vai fazer a flexão, ele vai jogar o ombro para cima utilizando o deltoide trapézio e às vezes vai utilizar uma flexão de tronco junto. Então, sempre observar se essa estabilização. Intensidade do exercício, quantidade de resistência que eu coloquei. Então, a orientação, primeiro é colocar a carga mínima para o paciente aprender o movimento, movimentos lentos. Lembra que eu falei sobre recrutamento de unidade motora, que dei o exemplo para vocês na sala? Vão todo mundo deixar os braços e vamos fazer flexão e extensão. Faz bem rápido, agora faz bem devagar, como se tivesse... A gente tem um número maior de unidades motoras sendo ativadas naquele movimento. Então, orientar, ao menos que eu não esteja trabalhando potência, orientar o paciente, se o meu foco é força muscular, né, eu vou utilizar o princípio da sobrecarga, o movimento tem que ser lento e concentrado.
Então, movimentos lentos e ajuste a resistência conforme o plano terapêutico, né? Que é a questão da sobrecarga, né? Se o meu foco é hipertrofia, se é o ganho de massa muscular, eu não posso deixar ele só na zona de conforto, né? Então, tenho que observar a questão dos sinais de fadiga, se ele está apresentando, se não, eu já posso aumentar essa carga. Número de repetição, de séries, intervalo de repouso. Lembra quando eu falei? Quando a gente coloca uma carga muito alta, o número de repetições precisa ser menor. Vamos supor aqui que eu coloquei 100 quilos para um movimento de extensão de joelho. Então, normalmente, dependendo do paciente, ele vai conseguir de 8 a 10 repetições, 3 séries de 8 repetições, por exemplo. E aí, o intervalo de repouso ele tem que ser maior. Então, se eu coloquei uma carga de 100 quilos, vamos supor, eu tenho que dar 1 minuto, de 1 a 2 minutos de intervalo de repouso. Às vezes é bom usar o cronômetro para isso, né? Agora, se eu coloquei 50 quilos para esse movimento de extensão, né? Então, às vezes o paciente consegue fazer 15 séries, 15 repetições de 3 séries, e aí às vezes eu consigo utilizar aí 40, 50 minutos só, 40, 50 segundos, né, de intervalo de repouso, e ele começa de novo a próxima série com essas 15 repetições. Instruções verbais ou escritas, sempre orientar o paciente, se certificar de que ele entendeu, às vezes perguntar para ele, então me diga, como que eu executaria, para você ter certeza. Os exercícios prescritos para serem executados a domicílio são extremamente importantes, lembrando aquilo, o paciente ele vai ter, a semana tem 7 dias, o dia tem 24 horas, às vezes ele vai fazer fisioterapia somente 3 vezes por semana, é um horário só, 1 hora só, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o período de descanso de um dia para o outro, para as dores pós-treino, né? Mas sempre indicar exercícios que ele pode executar em casa que vai colaborar com o caso dele. Monitoramento desse paciente, está fazendo as reavaliações, sempre que ele chegar, fazer a pergunta, né? Na escala de 0 a 10, tá com dor? Qual que é a sua dor? Mostrar uma carinha, colocar, vir com o goniômetro, olha, o senhor na segunda-feira estava, sei lá, com 25 graus de flexão de joelho, hoje a gente já foi para 30, olha, tá melhorando. E, por último, o desaquecimento, que aí se ele vai desacelerando aos poucos para parar aquele movimento. Então, pode ser uma caminhada mais leve, pedalar novamente mais leve, se for para o membro superior, balançar os braços, ou um alongamento suave, que é o que a autora também indica nessa fase de desaquecimento. Precauções para os exercícios resistidos. O que é a manobra de Valsalva? Lembra que uma vez eu falei sobre o Pilates, quando a gente vai fazer o treino de respiração? A manobra de Valsalva é quando eu prendo a respiração. Exatamente quando a pessoa está com constipação intestinal e vai fazer força no sanitário. É a mesma coisa. Então, essa é a manobra de Valsalva. O que acontece com essa manobra? Ela pode aumentar a pressão arterial. Então, é importante esse cuidado e orientar, e ele precisa melhorar a oxigenação durante o exercício para não causar uma fadiga rápida. Então, você está vendo que o paciente pegou uma carga que está muito acima, ele começa a fazer manobra de Valsalva, ele prende a respiração para fazer a força para levantar, não orienta para ele. Ó, vamos supor, vou fazer flexão de cotovelo com um halter de 2 kg. Então, vou começar. Posição inicial, imaginem comigo. Então, o paciente vai encher o peito de ar, vai executar o movimento soltando o ar. Chegou lá em cima, enche o peito, volta. Tá? Então, sempre pede para ele inspirar, encher o peito de ar, enquanto ele se prepara e executar o movimento soltando o ar, mas nunca parar a respiração e fazer a manobra de Valsalva. Movimentos compensatórios, que a gente tinha falado, que eles podem ser um indicativo de fadiga, ou o treino está em excesso, ou de fato o paciente está com muita fraqueza, ou ele não entendeu o movimento. Treinamento e esforço excessivo, então pode ser ocasionado por intervalos inadequados de descanso. Sempre observe isso, se ele está tendo um intervalo adequado. Dor muscular induzida pelo exercício. Converse com o seu paciente, explique, ainda mais se ele for uma pessoa, se ele já tem um histórico de sedentário e ficou um tempo parado por causa do problema ortopédico que ele tenha, suponhamos.
Então ele vai ter um pouco de dor induzida pelo exercício, mas isso não pode ser uma coisa exagerada, né? Então converse com ele, procure investigar se a queixa dele é que o corpo não adaptou com o decorrer do tempo, oriente ele a procurar um nutrólogo, um nutricionista, para ver a questão dos minerais, se as vitaminas estão todas ok. Fratura patológica, aí a gente tem que tomar muito cuidado com os pacientes que têm osteoporose. Eu tenho uma desmineralização do tecido ósseo, então eu vou ter osteoclasto comendo bastante essa matriz óssea e ela vai ficar cada vez mais porosa. Então a gente tem uma imagem ali, quando a gente olha um osso osteoporoso, ele tem uma visão totalmente porosa. Então a fratura ela é fácil de acontecer com esses determinados pacientes. Então o que a gente tem que fazer? Cuidado, maneire com as cargas, procure estabilizar bastante o paciente, dê uma atenção redobrada para esse paciente. Contraindicações, então, para esse treino resistido. Então, não é indicado fazer o treino resistido em período de inflamação aguda, rubor, calor, dor, o edema. Então, vamos tomar cuidado com isso. Dor articular ou muscular intensa durante movimentos livres, mesmo sem resistência. Ele tá lá paradinho sem dor nenhuma, mas aí ele tentou fazer a flexão do cotovelo, doeu demais. A gente não faz treino resistido com esse paciente. Doenças cardíacas ou respiratórias graves ou distúrbios associados com sintomas agudos, doença coronariana grave, miopatia cardíaca, se for um pós-operatório cardíaco, sempre conversar com o médico para ver em quanto tempo eu consigo começar a fazer, às vezes um passivo ou um ativo sem carga, mas tomar muito cuidado. É totalmente contraindicado, então, treino resistido para inflamação aguda, para dor articular ou muscular intensa, mesmo sem resistência, doença cardíaco-respiratória grave e distúrbio associado com sintomas agudos. Tomem muito cuidado com isso. Tá? Então, muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Eu estarei à disposição de vocês no nosso horário de aula e peço a vocês que leiam o material. Vou disponibilizar todo esse material para vocês também e peço que vocês, de fato, consigam se manter estudando. É um período difícil, né? O que a gente está passando agora. E a gente, de fato, precisa tentar se manter estudando, né? Ou tentar se manter ativo, né? Na maior parte do tempo. Tá? Então, vou aqui finalizar a aula de hoje. Esse programinha tá me dando um pouquinho de canseira. Vamos lá, se eu consigo. Ok.